O que aconteceu depois que eu bati as 1000 cotas dos Neo 11, o Suno Energias Limpas? Isso, aquele fundo imobiliário que investe em fazenda solar. Será que valeu a pena chegar a esse valor, a essa quantidade de cotas? Será que ele continua me pagando bem? Os dividendos caíram ou continuam crescendo? Vamos lá, então hoje eu vou abrir a minha carteira aqui e te mostrar quanto é que o fundo Neo 11 com as 1000 cotas que eu bati lá em abril estão me pagando. Então fique comigo até o final que você vai descobrir inclusive qual é o preço teto, se vale ou se não vale a pena eu continuar investindo nesse fundo. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele like, porque hoje eu vou abrir minha carteira para você com os Neo 11. Os Neo 11 Suno Energias Limpas, ele entrou na nossa carteira lá em 4/9/2024, quase 2 anos, onde eu comprei 153 cotas a 9,16 na época, onde deu um total de R$ 1.401,48. Isso que foi uma movimentação que eu fiz na carteira para ajustar a carteira. Eu tinha muito fundo imobiliário e os Neo 11 foi um desses fundos que eu escolhi na época para fazer parte dessa carteira mais enxuta. E hoje, com as 1040 cotas, né, que nós vemos mês após mês aportando os dividendos, né, comprando em oportunidades, mas eu atingi 1000 cotas no vídeo que eu trouxe aqui no canal, lá em março, dia 31 de março, nós batemos 1000 cotas, onde eu comprei mais 80 cotas e batemos a 1000 cotas, que foi o último vídeo que eu lancei aqui sobre essa meta batida, né? E fui comprando, depois de mais 10, mais 20, mais 10 e hoje nós temos 1040 cotas. E essas 144 cotas dos Neo 11 faz com que ele se torne nossa primeira posição com 17,88% da nossa carteira, com um total de R$ 8.704,80, com um yield on cost de 13,83%, mas o fundo está pagando mais, o fundo está pagando 14,32%. Por quê? Tem um ajuzinho aí sobre o preço, né? Então meu preço médio está em torno de 8,68 e o preço de tela hoje está 8,39. Inclusive você vai ver no final comigo aqui se vale ou não vale a pena, com o preço teto deles, continuar investindo e aumentar essa minha posição hoje, cotas ou não. Isso, ele faz parte aí do nosso patrimônio, que hoje o total é de R$ 48.687,10, investido R$ 50.050,20 e o dividendo que nós já recebemos, ele contribuiu bastante com relação a isso. A gente vai ver aqui, ó, um total de R$ 6.689,75 de dividendos já recebido da nossa carteira desde o início. Então os Neo 11 é um bom contribuinte, com 19,33% do nosso ranking de dividendos recebidos nos últimos 12 meses. Aqui está um total de todos os ativos que eu tive nos últimos 12 meses e ele corresponde a 19,33% nos últimos 12 meses, que foi R$ 4.572,42 e já recebidos R$ 884. Nesse mês de julho, ele já é o primeiro lugar em dividendos, correspondendo a 19,23%, onde eu vou receber agora em julho, totalizando R$ 540,95. E ele tem uma posição interessante. E vai me pagar R$ 104, que a gente vai ver aqui embaixo. De todo esse período, desde que ele entrou na carteira, lá em setembro, a vantagem dos Neo 11 é essa: você consegue comprar no mesmo mês e já receber no mês. Ele me pagou R$ 16,70 com aquelas cotas. Continuou me pagando aqui, onde ele pagou no ano de 2024 um total de R$ 70,40. 2025, R$ 475,90 e esse mês já ultrapassou o mês passado, R$ 559 dividendos recebidos até agora, o mês de julho, né? Eu vou botar aqui os que eu ainda já vou receber. Então, o total com julho é R$ 663, já ultrapassando do ano passado, que foi o total aí recebido desde o início de R$ 1.209,30. Os Neo 11 está rompendo nosso primeiro lugar em dividendos nesse mês. E vamos ver daqui para frente. Nesse ano de 2026, ele já pagou R$ 663 total recebido dos Neo 11. Então, os Neo 11 é um fundo medalha de ouro aqui na nossa carteira no relação ao mês atual, né? Então, os Neo 11 é um fundo muito importante aqui no nosso recebimento de dividendos. E ele, com essas 1000 cotas, agora 1040 cotas, ele tem nos pago 1040, um total de R$ 104 de dividendos, que é o que vai cair agora nessa semana com o pagamento dos Neo 11, com essas 1040 cotas, né? Com a cota atual, um yield mensal de 1,19, um fundo de tijolo pagando 1,19. Por isso que as pessoas estão pagando um ágio, estão enxergando que o fundo tem muito a crescer. Inclusive, o fundo recentemente incluiu mais ativos, pode chegar até 37 usinas no total com essa última emissão que teve.
e um yield anual de aproximadamente 14,17% com a cotação que está acontecendo agora, né? E anualmente R$ 1.248 de dividendos ano, onde vai me dar a possibilidade de comprar mais 12 cotas e um quebradinho e um troquinho ainda, né? Então essa é a possibilidade. A minha meta, lógico, é aumentar isso, chegar a 1.500 cotas dos NEO 11, onde eu vou receber R$ 150 mensais com esse fundo, que vai me gerar 17 novas cotas e R$ 1.800 por ano e um patrimônio de R$ 12.555. Esse é o valor. Agora vamos ver se o preço atual dos NEO 11 está valendo a pena com relação ao meu preço teto e como é que eu faço para ver isso. E eu tenho como base o cálculo do preço médio para saber se esse ativo, que é um ativo de risco, né, porque é uma renda variável e a gente tem como base de correlação com os fundos imobiliários e a renda fixa. Normalmente nesse período agora, inclusive a renda fixa está pagando super mega bem, né? Chegando a 8%, chegamos a ter IPCA mais 10%, né? No títulos mais longos, e o fundo imobiliário acaba sofrendo com essa disputa onde paga mais, né? Então eu tenho como base o IPCA mais para saber se o que eu estou comprando está compensando. Não no momento agora atual que está pagando muito mais, é o IPCA mais, mas eu não estou olhando agora, eu estou olhando na frente. E lá na frente, quando os juros caírem, eu consegui surfar a onda do fundo imobiliário no momento que ele crescer, que o dinheiro sai de um lugar, vai para outro. E normalmente sai da renda fixa e vai para o fundo imobiliário. E hoje, os NEO 11, eu estou com a margem de segurança de 23,28%. Se ele chegar até 10,91%, que o preço atual é de 8,37%, eu ainda consigo ganhar uma margem aí de 8 mais 3%. Mas como é que eu cheguei a esse 8 IPCA mais 8? Eu fui lá no site do Tesouro, aqui, ó, vim aqui em investimentos, fui aqui no IPCA, né, inflação, e fui ver o título mais longo, que é o IPCA 2060, ele tá pagando 7,38, até baixou, quando eu vi isso, eu montei a planilha, tava 8 e alguma coisa, tá 7,38, mas se a gente for olhar aqui o IPCA 32, o mais curto aqui, ó, 2032, tá 8,18, então eu vou manter aqueles 8% aqui e um spread de 3% a mais, além do IPCA, que é a inflação que normalmente os fundos de tijolos já entregam, e os fundos de papel já entregam no momento dos dividendos, né? Então, tô botando aqui um IPCA mais 8 e mais 3% de spread. Então, eu consigo ainda ter uma margem de 23% com o valor que ele está pagando anual de 1,25. Então, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas na minha estratégia, investir nos NEO 11, mesmo com o P sobre BVP acima de 1, né? 1,5, é isso que o mercado está enxergando lá na frente, nesse crescimento que os NEO 11 está cumprindo. Então, hoje ele é minha primeira opção de alocação, só que ele é a minha maior opção. No momento de alocar, eu vou decidir se vale a pena ou não. E por isso que ele está uns 4 meses aí nessa casa de 1.000 cotas na minha carteira, né? Que eu quero trazer os outros também para acompanhar, para não acima de 20%, que é o máximo teto que eu tenho de cada ativos, porque eu tenho pouco ativo, eu tenho só 7. Então aqui meu preço médio tá aqui. E com relação aos outros, o preço médio, o primeiro lugar aqui, com relação ao meu preço médio, a maior oportunidade é o NEO 11, seguido do Mana 11, depois de NAG 11, depois RZTR 11, GGRS 11, depois RBVA 11. E o GARI 11 em sexto também, tá aqui. Todos. Um ponto de atenção é o GARI 11, o RBVA 11, os outros estão verdinhos, são os que eu pretendo aportar essa semana. Então comenta aqui embaixo, você tem os NEO 11 na sua carteira? Quantas cotas você já tem e quantas já te pagou? Compartilha comigo aqui, eu tenho respondido todos vocês que compartilham aqui, é muito bacana, a gente troca uma ideia legal. E já se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele like se você não é inscrito e ainda não teve a oportunidade de dar o like. Então ajuda a gente aí, e vou deixar para vocês aqui esses 2 vídeos complementares sobre conquistas importantes da nossa carteira. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.